Autor: Rogério Diniz Junqueira. Título: Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos. Perspectivas Multidisciplinares. Capítulo 15. Ideologia de Gênero. A invenção de uma categoria polêmica contra os direitos sexuais. Local: Belo Horizonte, Minas Gerais. Editora: Initia Via. Ano: 2017. Páginas: 221 a 236. Página 221. Nos últimos anos, em dezenas de países de todos os continentes, presencia-se a eclosão de um ativismo religioso reacionário que encontrou no gênero o principal mote em suas mobilizações. Gênero, ideologia de gênero, teoria do gênero ou expressões afins são brandidos em tons alarmistas, conclamando a sociedade para enfrentar um inimigo imaginário comum. E, em nome da luta contra ele, se empreendem ações políticas voltadas a reafirmar e a impor valores morais tradicionais e pontos doutrinais cristãos dogmáticos e intransigentes. Com efeito, por meio de uma tematização acerca dos riscos da infiltração da perspectiva de gênero nas instituições, na política e na vida cotidiana, tal ofensiva visa, além de recuperar espaço à Igreja em sociedades envolvidas em distintos processos de secularização, conter o avanço de políticas voltadas a garantir ou ampliar os direitos humanos de mulheres, pessoas não heterossexuais e outros dissidentes da ordem sexual e de gênero. Para tanto, tais cruzados morais investem maciçamente na renaturalização das concepções de família, maternidade, parentesco, heterossexualidade, diferença sexual. Deste modo, procuram também promover a restauração ou, mais propriamente, o agiurnamento do Estatuto da Ordem Sexual Tradicional e reforçar as disposições relativas às normas de gênero, à heterossexualidade obrigatória e à heteronormatividade. Os interessados no assunto são concordes em afirmar que um nebuloso sintagma teoria/ideologia de gênero, com suas variações, seja uma invenção católica que emergiu sob os desígnios do Conselho Pontifício para a Família e de conferências episcopais, entre meados da década de 1990 e no início dos 2000. Nos anos seguintes, o sintagma espraiou-se na forma de um poderoso slogan, incendiando a arena política de dezenas de países, ao catalisar manifestações virulentas contra políticas sociais, reformas jurídicas e ações pedagógicas voltadas a promover os direitos sexuais e punir suas violações, enfrentar preconceitos, prevenir violências e combater discriminações heterossexistas. Com efeito, evidencia-se na atuação desses missionários da família natural a intencionalidade de opor-se a ações voltadas a legalizar o aborto, criminalizar a homotransfobia, legalizar o casamento igualitário, reconhecer a homoparentalidade, estender o direito de adoção a genitores de mesmo sexo, bem como realizar políticas educacionais de igualdade sexual e de gênero e de promoção do reconhecimento da diferença/diversidade sexual e de gênero. Karnak, 2014. Garbagnoli, 2014. Usson, 2014, 2014b. Paternotte, 2016. Rosado Nunes, 2015. Página 222. Antes de prosseguir, vale sublinhar que teoria de gênero não é sinônimo de estudos de gênero. Teoria, ali, aparece sempre no singular e, frequentemente, é substituída por ideologia, termos curiosamente tratados como sinônimos nos documentos da Cúria Romana dedicados ao tema. Assim, nos sítios discursivos vaticanos bem como em outros cenários em que se polemizam questões de gênero a partir desses pressupostos, não há diferença entre teoria de gênero e ideologia de gênero. São sintagmas fabricados na forma de rótulos políticos. E enquanto rótulos, tendem a funcionar como estandartes, sinais de adesão, pontos de referência na construção e na atuação de grupos de mobilização. Não por acaso, o emprego de um, de outro ou de suas contínuas metamorfoses parece obedecer unicamente às avaliações acerca de sua eficácia política, calculada a partir de técnicas de marketing. Assim, desde meados anos 1990, ao longo de um esforço criativo para encontrar as combinações que melhor funcionassem no espaço midiático e político, foram numerosas as formas de declinação desses sintagmas emersas dos documentos vaticanos e das conferências episcopais. Teoria do gender, ideologia de gender, ideologia da ausência de sexo, teoria subjetiva do gênero sexual, teoria do gênero queer, teoria do gênero radical, teoria feminista do gênero, teoria feminista radical, teoria feminista violenta, ideologia ultrafeminista do gender, ideologia do lobby gay, ditadura do gender, genderismo, ou, simplesmente, gender.
Tais sintagmas foram progressivamente se descolando dos contextos vaticanos e passaram a animar ações midiaticamente muito eficazes, para enfim se legitimar como categorias políticas, passando a figurar em documentos de Estado e estar presentes em pronunciamentos de dirigentes políticos, inclusive com ares de aparente laicidade. Página 223. É preciso sublinhar que tais sintagmas não são conceitos científicos. São grotescas formulações paródicas ou até fantasmáticas que, porém, atuam como poderosos dispositivos retóricos reacionários, eficazes na promoção de polêmicas, ridicularizações, intimidações e ameaças contra atores e instituições inclinados a implementar legislações, políticas sociais ou pedagógicas que pareçam contrariar os interesses de grupos e instituições que se colocam como arautos da família e dos valores morais e religiosos tradicionais. Nesse empenho reacionário, investe-se em um clima de pânico moral, Cohen, 1972. 2011, contra grupo social e sexualmente vulneráveis e marginalizados por meio do acionamento de variadas estratégias discursivas, artifícios retóricos, repertórios, redes de intertextualidade etc. Ao fazê-lo, incide-se em processos de construção de categorias de percepção e de classificação do mundo que podem estar relacionados a processos inscritos na longa duração. Nada surpreendentemente, para seus formuladores, pouco poderá importar se o rótulo slogan teoria/ideologia de gênero se refere ou não a algo concretamente verificável ou se suas teses podem resistir a um confronto acadêmico. Pouco importa se se trata ou não de um rótulo sem referente, uma espécie de formulação fantasmagórica. Como se sabe, tal como em um rito de instituição, aliada a um cenário particular favorável, uma eficiente estratégia discursiva pode atingir uma parcela de convicção e adesão suficiente para, socialmente, fazer criar e fazer perceber aquilo que enuncia. Ao lado disso, é importante reter que os defensores do emprego polêmico do sintagma em questão, em vez de debater com os seus adversários, preferem ridicularizá-los e estigmatizá-los como destruidores da família, familiofóbicos, homossexualistas, gaysistas, feminazis, pedófilos, heterofóbicos, cristofóbicos etc. As formulações teóricas dos adversários devem ser capturadas, descontextualizadas, homogeneizadas, esvaziadas, reduzidas a uma teoria, distorcidas, caricaturadas e embutidas de elementos grotescos para serem, finalmente, denunciadas e repelidas. Os inesgotáveis debates, interrogações e problematizações, bem como os instrumentos e os resultados produzidos pelos estudos científicos e acadêmicos há pouco mencionados são objetivados como uma perigosa, enganosa e ilegítima teoria/ideologia, que, por meio de manipulações linguísticas, produziria a colonização da natureza humana. Em tal cenário, não há por parte desses alarmados cruzados nenhum interesse pelo confronto acadêmico. O seu público-alvo, os atores cujas mentes e corações eles anseiam alcançar, seduzir e arrancar adesão, são principalmente gestores públicos, parlamentares, juristas, jornalistas, dirigentes escolares, eleitores. Página 224. Em tais discursos polêmicos a teoria/ideologia do gênero é frequentemente denunciada como uma forma de doutrinação neototalitária, de raiz machista e ateia, e ainda mais opressiva e perigosa do que o machismo, camuflada em discursos sobre emancipação, liberdade e igualdade. Seria, segundo tal entendimento, uma ideologia que serve de referência à ONU. Não por acaso, nos discursos de tais missionários, é frequente o emprego do termo gender, em inglês itálico. O propósito é o de promover um estranhamento e, por conseguinte, o rechaço de um conteúdo, objetivado como uma propaganda, uma imposição do imperialismo cultural dos Estados Unidos, da ONU, da União Europeia e das agências e corporações transnacionais dominadas por lobbies gays, feministas, que juntamente com defensores do multiculturalismo e do politicamente correto, extremistas ambientalistas, neomarxistas e outros pós-modernos, garantiriam a hegemonia daquela ideologia naqueles ambientes peculiares. Gender, de tão alienígena e inapropriado, nem encontraria a exata tradução. Karnak, 2014. Favier, 2012. Garbagnoli, 2014. Subtítulo 1.
A gênese do sintagma em reação às discussões ocorridas para a aprovação dos documentos da Conferência Internacional sobre População, no Cairo, em 1994, e da Conferência Mundial sobre as Mulheres, em Pequim, no ano seguinte. Dezenas de especialistas foram convocados pelo Vaticano para pôr em marcha uma contraofensiva para reafirmar a doutrina católica e a naturalização da ordem sexual. Em 1994, Christina Hoff Sommers, ensaísta antifeminista, professora de filosofia da Clark University, publicou o livro Vostoli Feminism. On Women Have Betrayed Women, com o apoio do think tank da direita norte-americana. Nele, ela atacou o que chamou de gender feminism, uma ideologia de feministas que, em vez de buscar a conquista de igualdade de direitos entre homens e mulheres, passou a antagonizar desigualdades históricas baseadas no gênero, falando em patriarcado, hegemonia masculina, sistema sexo-gênero etc. O livro teve grande circulação e repercussão. Página 225. Não por acaso, na ocasião das conferências da ONU, a expressão cunhada por Sommers foi retomada por Dahlia O'Leary, jornalista e escritora norte-americana, ligada ao Opus Dei, representante do lobby católico Family Research Council e da National Association for Research Therapy of Homosexuality, que promove terapias reparadoras da homossexualidade. Entre suas publicações mais importantes está o livro The Genderagem, da Redefining Equality, 1997. Ela mantém o blog What Does the Research Really Say? Com artigos em defesa da moralidade e da família tradicional. Em Agenda de Gênero, 1997, a escritora retoma a crítica às gender feminists. Elas teriam inspiração machista e fomentariam uma ideologia que desrespeita as diferenças biológicas, convoca a guerra dos gêneros, afirma a construção social dos papéis sexuais com o objetivo de abolir a natureza humana e impedir a principal missão da mulher na esfera educativo e zeladora. A agenda de gênero, segundo ela, teria como meta construir um mundo com menos pessoas, mais prazer sexual, sem diferenças entre homens e mulheres e sem mães em tempo integral. Para colocá-la em prática, seria preciso garantir acesso gratuito à contracepção e ao aborto, estimular a homossexualidade, oferecer uma educação sexual a crianças e jovens que incentive a experimentação sexual, abolir os direitos dos pais em educar seus filhos, instituir a paridade entre homens e mulheres no mundo do trabalho, inserir todas as mulheres no mercado de trabalho e desacreditar as religiões que se oponham a este projeto. É de O'Leary o argumento, constantemente retomado pelos movimentos antigênero, de que esta agenda seria liderada por feministas radicais e promovida por agentes do controle populacional e da liberação sexual, ativistas gays, multiculturalistas e promotores do politicamente correto, extremistas ambientalistas, neomarxistas, pós-modernos desconstrutivistas. Tais ativistas do gênero visariam a dominar os organismos internacionais, as universidades e o Estado. A ONU, por exemplo, já estaria sob o domínio deles. Naquele mesmo ano, o Monsenhor Michel Choias publicou o livro L'Evangile face ao Desordre Mondial, 1997, com prefácio escrito pelo cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Este religioso belga se destacava pelas críticas ao aborto e ao uso de contraceptivos e por ter sido o primeiro a acusar os organismos internacionais de estarem à deriva do interesse de minorias subversivas promotoras de uma cultura antifamília, do colonialismo sexual e da ideologia da morte. Suas contribuições foram centrais na formulação da ideia de um complô da ideologia de gênero por parte das ultrafeministas. Neste livro, ele dedicou amplo espaço à denúncia da ideologia de gênero. E esta é possivelmente uma das primeiras obras, se não for a primeira, em que o sintagma foi empregado. Página 226. Em abril de 1998, o sintagma ideologia de gênero apareceu pela primeira vez em um documento eclesiástico. Tratava-se de uma nota da Conferência Episcopal do Peru, intitulada La Ideologia de Gênero, Seus Peligros e Alcances, produzida pelo ultraconservador Monsenhor Oscar Alzamora Revoredo, marianista, bispo auxiliar de Lima. Baseado em um artigo de O'Leary, 1995, redigido para subsidiar os trabalhos preparatórios dos grupos pró-vida e pró-família para a Conferência de Pequim, o documento tornou-se uma referência. Na sua apresentação, lê-se: tem-se ouvido durante esses últimos anos a expressão gênero e muitos imaginam que é apenas uma outra maneira de se referir à divisão da humanidade em dois sexos.
Porém, por detrás desta palavra se esconde toda uma ideologia que pretende, precisamente, modificar o pensamento dos seres humanos acerca desta estrutura bipolar. Os proponentes desta ideologia querem afirmar que as diferenças entre o homem e a mulher, fora as óbvias diferenças anatômicas, não correspondem a uma natureza fixa que torne alguns seres humanos homens e, a outros, mulheres. Querem se rebelar contra isto e deixar a liberdade de cada um o tipo de gênero a que quer pertencer, todos igualmente válidos. Isto faz com que homens e mulheres heterossexuais, os homossexuais, as lésbicas e os bissexuais sejam apenas modos de comportamento sexual produto da escolha de cada pessoa, liberdade que todos os demais devem respeitar. Não é necessária muita reflexão para se dar conta de quão revolucionária é esta posição e das consequências que implicam a negação de que há uma natureza dada a cada um dos seres humanos por seu capital genético. Dilui-se a diferença entre os sexos como algo convencionalmente atribuído pela sociedade e cada um pode inventar a si mesmo. Toda a moral fica à livre decisão do indivíduo e desaparece a diferença entre o permitido e o proibido nesta matéria. É conveniente que o público em geral perceba claramente o que tudo isto significa, pois, os proponentes desta ideologia usam sistematicamente uma linguagem equívoca para poder se infiltrar mais facilmente no ambiente, enquanto habituam as pessoas a pensar como eles. Alzamora Revoredo, 1998, S/P. Trad. Apostolado Veritantes Splendor. Sub. Do autor. Página 227. Pouco depois, o sintagma ideologia de gênero aparece pela primeira vez em um documento da Cúria Romana, com a publicação de Família, Matrimônio e Uniões de Fato, de 26 de julho de 2000, pelo Conselho Pontifício para a Família. 8. Dentro de um processo que se poderia denominar de gradual desestruturação cultural e humana da instituição matrimonial, não deve ser subestimada a difusão de certa ideologia de gênero-gender. Ser homem ou mulher não estaria determinado fundamentalmente pelo sexo, mas pela cultura. Com isto se atacam as próprias bases da família e das relações interpessoais. A partir da década 1960 a 1970, certas teorias sustentam não somente que a identidade genérica sexual, gender, seja o produto de uma interação entre a comunidade e o indivíduo, mas que também esta identidade genérica seria independente da identidade sexual pessoal, ou seja, que os gêneros masculino e feminino da sociedade seriam um produto exclusivo de fatores sociais sem relação com verdade alguma da dimensão sexual da pessoa. Deste modo, qualquer atitude sexual resultaria como justificável, inclusive a homossexualidade, e a sociedade quis deveria mudar para incluir junto ao masculino e ao feminino, outros gêneros, no modo de configurar a vida social. A ideologia de gender encontrou na antropologia individualista do neoliberalismo radical um ambiente favorável. A reivindicação de um estatuto semelhante, tanto para o matrimônio como para as uniões de fato, inclusive as homossexuais, costuma hoje em dia justificar-se com base em categorias e termos procedentes da ideologia de gender. Assim existe uma certa tendência a designar como família todo tipo de uniões consensuais, ignorando deste modo a natural inclinação da liberdade humana à doação recíproca e suas características essenciais, que constituem a base desse bem comum da humanidade, que é a instituição matrimonial. Conselho Pontifício para a Família, 2000, S/P. Tradução disponível no portal do Vaticano. Página 228. Em 2003, foi então publicado, sob a égide do Conselho Pontifício para a Família, o mais amplo, incisivo e polêmico documento elaborado sobre o tema, o Lexicon, termos ambíguos e discutido sobre família, vida e questões éticas. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente do Conselho, o cardeal colombiano Alfonso López Trujillo, um ferrenho opositor à teologia da libertação, contrário ao uso de preservativos, ao casamento homossexual, às pesquisas em células-tronco etc. para a produção desse dicionário enciclopédico, que na segunda edição conta com 103 verbetes ou artigos apologéticos, sobre temas relativos a gênero, sexualidade, bioética. Colaboraram mais de 70 autores, conselheiros do Vaticano ou atuantes em suas instituições de ensino. O artigo de Alzamora Revoredo, juntamente com aquele escrito pela teóloga alemã e numerária da Opus Dei Jutta Burgrafo Schukerk descer gênero,
em torno a um novo modo de hablar, inicialmente publicado em 2001, e no lexicon publicado com o título Gênero, Gender, tornaram-se textos de iniciação para interessados em aprender sobre a ideologia de gênero e a combatê-la. Também cumpriu esse papel, especialmente na ampliação do dicionário, o documento intitulado Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais, de Ratzinger. Apresentado em 2003, o documento visava munir os bispos de argumentos para promover a dignidade do matrimônio e esclarecer a ação dos homens políticos católicos, oferecendo-lhes as linhas de conduta conforme a consciência cristã quando estes se deparassem com projetos de lei referentes a este problema. Para a produção discursiva de todo o material do lexicon, pode-se observar que a sua matriz ideológica é, em grande medida, a mesma que instruiu a produção dos textos de Dália Olegário e de outras antifeministas. Os artigos do Dicionário Vaticano também reverberam os discursos sexistas e homofóbicos promovidos no campo do associacionismo pró-vida e das comunidades terapêuticas de cura gay. Mas o mais importante é que, fundamentalmente, os textos encontram-se filosoficamente atrelados tanto à doutrina professada pela Opus Dei, quanto à teologia do corpo, formulada por Karol Wojtyła desde o início de seu pontificado. Página 229. Em seu prefácio, o cardeal Afonso Lopes Trujillo informa que o lexicon tem um objetivo preciso: esclarecer, desmascarar termos ambíguos e equívocos que ocultam a intenção de adocicar a sua expressão, a fim de evitar uma rejeição quase instintiva. Ele explica que a ideia nasceu em 1999 quando, por ocasião de um encontro em Roma com representantes de ONGs, surgiram discussões sobre os termos ambíguos usados nas conferências internacionais da ONU. Seria preciso enfrentar essa ambiguidade que serviria para camuflar estratégias contrárias à dignidade da pessoa e da família e à tutela da vida humana. Assim, todo o trabalho de tessitura do dicionário parte da premissa de que um dos sintomas mais preocupantes do ofuscamento moral é a confusão terminológica. Uma confusão e uma ambiguidade que, segundo os pressupostos norteadores do lexicon, estariam presentes no uso que parlamentares, dirigentes de organismos internacionais fazem quando discutem e legislam sobre temas da família e da vida. Fica, assim, evidente que entre os objetivos das autoridades eclesiásticas figuram o combate aos direitos sexuais, a cultura da saúde reprodutiva, ao sexo seguro, ao aborto legal e seguro, a pluralidade dos arranjos familiares, a inseminação artificial, a livre expressão sexual e de gênero, etc. O lexicon ataca todo um conjunto de valores e referências que começou a se consolidar, sobretudo em sociedades mais avançadas e secularizadas e que, ao se afirmar nas conferências da ONU, dissemina-se pelo mundo. Autor de 5 verbetes do lexicon, Tônia Natrella, monsenhor francês, que se notabilizou, na França, nos anos 1990, pela virulenta oposição à adoção do PACS, Pacto Civil de Solidariedade. Segundo ele, essa forma de união civil representava uma ameaça à natural ordem simbólica. Em Homossexualidade e Homofobia, afirma que, com o pretexto do direito à diferença, grupos de pressão pressionam em favor do reconhecimento legal de casais homossexuais e do direito de adoção. Seguindo os passos de Olegário, completa: os sistemas sociais e os indivíduos heterossexuais são frequentemente levados a se sentir culpados frente à homossexualidade, pois até mesmo interrogar-se sobre ela equivale ao delito de homofobia. A homossexualidade é por ele descrita como algo sem nenhum valor social, um emaranhado psíquico que a sociedade não pode institucionalizar. Afinal, prossegue ele, a sociedade não pode desconsiderar a realidade objetiva, o modelo natural de casal universal, composto por um homem e uma mulher heterossexuais. O reconhecimento dos casais de mesmo sexo seria, segundo ele, fruto de uma atitude eticamente frágil e de uma razão incoerente. Por isso, conclui, seria preciso deixar de estigmatizar e de taxar de homofóbicos todos os que questionam a legitimidade da homossexualidade. Página 230. Em relação à educação sexual, o lexicon se posiciona pelo primado da família e sublinha os limites da educação sexual no âmbito escolar. O feminismo é nele sempre apontado como problemático. Feministas do gênero, feministas radicais ou feministas lésbicas são frequentemente objetivadas como mulheres que pisoteiam a especificidade do gênero feminino, que criam um terreno favorável à violência, disseminam a guerra dos sexos e aspiram para sua destruição.
No lexicon, assim como entre os conservadores da ordem sexual, sexo e sexualidade são elementos pertencentes à ordem transcendente, pré-social, natural e imutável. Garbagnoli, 2014. Não por acaso, em seu artigo Novas Definições de Gênero, Beatriz Vomer de Coelhes, ao retomar a teologia do corpo, propôs uma nova definição de gênero, com vistas a conformá-la à antropologia humana defendida pela Igreja. A transcendente sexualidade humana deve estar em conformidade com a ordem sexual natural, já presente no corpo. São esses, aliás, os pressupostos da defesa vaticana da criação de um novo feminismo que, diametralmente oposto ao feminismo de gênero, não destruiria, mas contemplaria a especificidade do gênero feminino. Portanto, admite-se que se fale em gênero, desde que um gênero naturalizado, em nada semelhante às fabulações da teoria/ideologia do gender. Por fim, reitera-se o rechaço ao emprego de gênero como categoria analítica e promotora da desnaturalização da ordem sexual. Ao fazer convergir a teologia do corpo e a formulação alarmista acerca da teoria/ideologia de gender, a Igreja passou a valer-se de dois dispositivos que parecem lhe permitir uma astuciosa reformulação de seu discurso sobre a ordem sexual. Uma reformulação cujo cunho reacionário, porém, nem sempre é evidente. Trata-se, de todo modo, de uma reação urdida frente a transformações no vasto campo das políticas sexuais, que se vem dando na esteira de processos de secularização, na implementação de políticas que promovem ou ampliam direitos sexuais de mulheres e LGBT, no incentivo de práticas pluralistas e no estabelecimento de jurisprudências que contradizem valores morais tradicionais ou colidem com as posições religiosas no campo da bioética. Garbagnoli, 2014. Entre os anos que antecederam a produção e os imediatamente após a publicação do lexicon, Ratzinger destacava-se pelos seus constantes pronunciamentos em relação a gênero, sexualidade e, mais especificamente, a homossexualidade. Entre suas publicações, vale aqui lembrar que, em 31 de maio de 2004, o documento de caráter doutrinário intitulado Carta aos Bispos da Igreja Católica sobre a Colaboração do Homem e da Mulher na Igreja e no Mundo, Congregação para a Doutrina da Fé, 2004. Nela, defendeu a ideia de diferença sexual entre homens e mulheres e de família como instituição composta de pai e mãe e alertou que o conceito de gênero inspiraria ideologias que promovem o questionamento da família e a equiparação da homossexualidade à heterossexualidade, um novo modelo de sexualidade polimórfica. Página 231. No entanto, em 22 de dezembro de 2008, já na condição de Papa Bento XVI, em seu discurso à Cúria Romana por ocasião dos votos de Feliz Natal, descreveu o gender como algo que, ao ensejar a autoemancipação do homem em relação à criação e ao Criador, contrariaria e desprezaria a natureza, e poderia levá-lo à autodestruição. No bojo desse pronunciamento, de teor explicitamente religioso, verifica-se o acionamento de conceitos laicos ou científicos. Seu autor fala em ecologia para propor a ideia de ecologia do homem, insinuando que a reflexão sobre a identidade sexual e as construções sociais relativas a gênero poderiam desintegrar o ser humano tal qual a ação humana insensata destrói a natureza. Bento XVI reivindicava para a Igreja Católica o direito e o dever de intervir na esfera pública para impedir a difusão do conceito de gender, considerando ser dela a responsabilidade pela criação. Embora expressando um ponto de vista típico de uma ideologia religiosa, o autor parecia esperar que, ao acionar conceitos laicos, embutiria elementos de teor científicos em seu discurso a ponto de ensejar sua acolhida como uma manifestação do interesse público universal. Em 21 de dezembro de 2012, por ocasião do discurso à Cúria Romana na apresentação de votos natalícios, Bento XVI não apenas prosseguiu nessa mesma trilha do pronunciamento pré-natalício citado acima, mas fez uma condenação contundente sobre o tema. Nele, o autor procurou superpor a noção bíblica de criação com o conceito socioantropológico de construção social. Ao lado disso, os processos de construção são tidos como plenamente voluntariosos, livres de qualquer injunção social ou psíquica. Ou seja, há aí uma insistente incompreensão sobre a complexidade, a sutileza e a profundidade implicadas nos processos de reiteração e internalização das normas de gênero e de resistência à heteronormatividade. E mais,
O pontífice insiste em uma convergência teórica e política entre o segundo sexo, de Simone de Beauvoir, de 1949, expressão da segunda onda do feminismo, e a vasta e disputada produção pós-estruturalista feminista e queer contemporânea. Página 232. Subtítulo 2. Afinal, existe ideologia de gênero. Sara Garbagnoli, 2014, e Giovanni Dall'Orto, 2016, estão entre os estudiosos que apontam que, com o pronunciamento de dezembro de 2012, Bento XVI, ao conceder a chancela papal, legitimando a utilização do sintagma gender na acepção em que se vinha construindo pelos polemistas antigênero, sinalizou uma clara autorização para o seu emprego e difusão midiática. De fato, logo após, pode-se observar a eclosão, de modo viral, de um movimento transnacional antigênero em dezenas de países. Este, em que pese a diversidade de contextos e atores envolvidos, possui alguns elementos políticos e estratégias em comum. O mais evidente deles, como já se viu, é a defesa da família natural, representada como a única natural, fundada no matrimônio heterossexual e destinada à transmissão da vida, e apresentada como uma realidade sob constante ameaça e a ser protegida. Disso deriva tanto a ideia de que seria preciso garantir às crianças o direito de crescer em uma família de verdade, quanto a pressão sobre instâncias governamentais ou de representação política para interromper ou proibir a adoção de medidas noções supostamente inspiradas na teoria/ideologia do gender. Ao lado disso, impetuosa tem sido a defesa da primazia, ou da exclusividade, da família na educação moral e sexual dos filhos. Afinal, de acordo com as narrativas antigênero, a educação das crianças não deve sofrer interferências indevidas por da parte de escolas, que, ao sabor da implantação de uma ditadura do gender, teriam se convertido em campos de reeducação e doutrinação. Não por acaso, o mundo da escola tem recebido grande atenção dos integrantes dos movimentos antigênero. Ali, a defesa da primazia da família na educação moral dos filhos se faz acompanhar de ataques aos currículos e à liberdade docente, em nome do direito a uma escola não ideológica ou a uma escola sem gênero. Propostas educacionais inclusivas, antidiscriminatórias, voltadas a valorizar a laicidade, o pluralismo, a promover o reconhecimento da diferença e garantir o caráter público e cidadão da formação escolar, tendem a ser percebidas e denunciadas por esses movimentos como uma ameaça à liberdade de expressão, crença e consciência daquelas famílias cujos valores morais e religiosos, de ordem estritamente privada, são, segundo eles mesmos, inconciliáveis com as normativas sobre direitos humanos produzidas por instituições, como a ONU, colonizadas pela agenda do gender. Página 233. Em que pese o caráter retrógrado e anticidadão de tais posicionamentos, ao fazer das questões de gênero e sexualidade uma controvérsia sobre o humano e a sobrevivência da sociedade, os setores mais conservadores da Igreja Católica, seus sequazes e outros grupos que aderiram a esse discurso parecem ter encontrado um meio eficiente de afirmar e disseminar seus valores, recuperar espaços políticos e angariar mais apoio. Afinal, na esteira dessa controvérsia, aliada à promoção de alarme social e pânico moral, a matriz religiosa do movimento antigênero pode ficar menos evidente. E isso, em alguns contextos, contribui para que grupos não explicitamente religiosos, políticos e gestores públicos, entre outros, possam somar-se às hostes da defesa da ordem sexual e da família natural e agir orientados, aparentemente, a partir de princípios legais, técnicos, em favor do interesse público, na luta contra a teoria/ideologia do gender. No entanto, em todos os casos, mesmo quando não explicitamente em cena, a matriz religiosa do discurso continua a soprar os papéis. Para além da sinalização de que, em termos acadêmicos, teoria e ideologia não são conceitos intercambiáveis, ao procurar, finalmente, responder se existe teoria/ideologia de gender, vale enfatizar que, no vasto e consolidado campo dos estudos de gênero e afins, há teorias, no plural, que contemplam diferentes disciplinas, várias matrizes teóricas e políticas, nas quais figura gênero como um conceito, e não uma teoria ou uma ideologia, com múltiplas acepções e implicações críticas.
Dito isso, é preciso fazer notar que tão ou mais impróprio do que falar em uma teoria do gênero no singular é afirmar que as análises e as transformações preconizadas nos estudos de gênero e no feminismo implicariam privar as crianças do direito à família, transformar a escola um campo de doutrinação do gender, aniquilar a ordem simbólica e a humanidade ou outros delírios semelhantes. Ao mesmo tempo, vale afirmar que existe teoria/ideologia de gênero existe, mas não conforme descrevem ou denunciam os cruzados antigênero. Página 234. Existe como invenção vaticana polêmica. É um sintagma forjado para operar como uma arma política, enquanto dispositivo retórico, metadiscursivo, paródico e reacionário. Um dispositivo que, de um lado, age para conter ou anular o potencial crítico e emancipador do feminismo e dos estudos de gênero e deslegitimar atores e reivindicações neles fundamentados. De outro, enseja a valorização, o acúmulo e a recuperação de capital social e político por parte de setores tradicionalistas e ultraconservadores, especialmente o campo eclesiástico, interessado em manter e ampliar sua influência, inclusive em temas e espaços não estritamente religiosos ou que, em sociedades laicas, não deveriam ser religiosos, como a educação e a saúde pública. Teoria/ideologia de gênero, portanto, existe e não corresponde e nem tampouco resulta do campo dos estudos de gênero ou dos movimentos feministas e LGBT. É, em vez disso, um dispositivo de origem vaticana urdido para promover uma agenda ultraconservadora, antifeminista e antagônica à democracia e aos direitos humanos entendidos em bases mais amplas e plurais. Não por acaso, o sintagma é brandido como um slogan contrário à adoção da perspectiva de gênero ou da promoção do reconhecimento da diversidade sexual e de gênero em políticas públicas, no mundo social ou na vida cotidiana em geral. Desse modo, ao empenhar-se em favor da renaturalização e da ordem sexual e de gênero, reiterar as suas normas, reafirmar o moralismo e a dupla moral e reassegurar a interferência dos valores religiosos na vida pública, os missionários antigênero agem como genuínos promotores da ideologia de gênero, sem aspas, não como sintagma neológico, mas enquanto conceito sociológico, referente a fenômenos sociais bem radicados. Por fim, para encerrar, vale esclarecer que, o presente trabalho, sem pretender realizar uma contextualização histórica mais aprofundada, teve o propósito de deter-se na problematização de um processo, constitutivamente histórico e político, de construção de uma categoria no curso do qual, em distintos cenários e condições, se inserem, se articulam e se acionam diferentes atores sociais, lugares de fala, estratégias discursivas, equipamentos retóricos de persuasão, entre outros elementos. Buscou-se, assim, perquirir a construção de um sintagma que, afinal, não parece operar apenas como importante categoria de percepção, classificação, hierarquização, marginalização e estigmatização. Mais do que isso, teoria/ideologia de gender, uma categoria retórica, tornou-se uma categoria política no sentido estrito e, então, uma poderosa categoria de mobilização política autoritária e reacionária. Por isso, vale enfatizar, engendrado para operar como um dispositivo no cerne de uma estratégia de poder, este sintagma slogan se relaciona a um projeto político e religioso ultraconservador de reformulação e ulterior legitimação de uma determinada visão de humano e de sociedade sintonizada com concepções, valores e disposições de caráter antilaico, antifeminista e antidemocrático. Esta estratégia pressupõe investimentos contundentes na naturalização e atualização da dominação masculina, das normas de gênero e da matriz heterossexual, com vistas a fazer prevalecer maneiras de ser, pensar e agir pautadas, única ou prioritariamente, a partir de marcos morais, religiosos, tradicionais, dogmáticos, intransigentes e antipluralistas. Subtítulo: Notas de rodapé. Nota 1. Doutor em Sociologia das Instituições Jurídicas e Políticas pelas Universidades de Milão e Macerata, Itália, integra o quadro permanente de pesquisadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. E-mail: rogerio.junqueira@inep.gov.br. Fim da nota. Nota 2. Para uma reflexão sobre a emergência e os debates em torno da noção de direitos sexuais, ver Correa, 2004, 2006, Peteschi, 1999, Rios, 2007. Fim da nota. Nota 3. Extrapolaria os propósitos deste artigo ingressar nas complexidades das discussões sobre o conceito ideologia.
Cabe observar que, antes que eclodissem as polêmicas e os enfrentamos que aqui se procura problematizar, o conceito sociológico ideologia de gênero já tinha sido elaborado, com o intuito de permitir identificar, compreender e criticar os processos de naturalização das relações de gênero, a subordinação das mulheres, a assimetria de poder e de acesso aos recursos por parte das mulheres em relação aos homens. De acordo com tal entendimento, são manifestações de ideologias de gênero o machismo, o sexismo, a misoginia, a homofobia, assim como esta polêmica empreendida pelo Vaticano contra o gender e a teoria/ideologia do gender. Fim da nota. Nota 4. É importante lembrar que tal teologia encontrou uma de suas mais nítidas formulações na Carta de João Paulo II às Famílias, Gratissimum Sane, de 2 de fevereiro de 1994, o ano da família. Ela postula que as disposições da mulher, em primeiro lugar, o amor materno, são naturais e derivam diretamente da sua específica anatomia, e de seu corpo deriva também a sua particular psicologia. Diferentemente do que postulava a doutrina tradicional da Igreja, agora a mulher deixa de ser representada como subordinada ao homem e torna-se sua complementar. Diferente, mas igual em dignidade. A centralidade dessa teologia se manteve intacta nas décadas seguintes, e seus elementos podem ser facilmente encontrados nos pronunciamentos das autoridades eclesiásticas sobre o tema. Fim da nota. Nota 5. São exemplos de países em que têm ocorrido campanhas contra a teoria/ideologia de gênero: França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Bélgica, Polônia, Croácia, Eslovênia, Eslováquia, Lituânia, Finlândia, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, Porto Rico, República Dominicana, Austrália, Nova Zelândia, Taiwan, entre outros. Especialmente na Ásia, tematizações contra o gender têm ficado mais a cargo de autoridades religiosas nacionais ou estrangeiras do que de um ativismo local. Fim da nota. Nota 6. Ficou célebre o discurso do cardeal Angelo Bagnasco, presidente da Conferência Episcopal Italiana, na abertura do Conselho Episcopal Permanente, em Roma, em 24 de março de 2014. É a leitura ideológica do gênero, uma verdadeira ditadura, que quer achatar a diversidade, homogeneizar tudo até tratar a identidade do homem e da mulher como puras abstrações. É de se perguntar, com amargura, se querem fazer da escola campos de reeducação, de doutrinação. Os pais ainda têm o direito de educar os filhos ou foram desautorizados. Os filhos não são cobaias nas mãos de ninguém, nem mesmo de técnicos ou de chamados especialistas. Que os pais não se deixem intimidar. Eles têm o direito de reagir com determinação e clareza. Bagnasco, 2014. Fim da nota. Página 235. Referências bibliográficas. Alzamora Revoredo, Oscar. La Ideologia de Gênero. Sus Peligros e Alcances. Lima. Conferência Episcopal Peruana, 1998. Bagnasco, Ângelo. Prolusione del Cardeal Angelo Bagnasco a.l. Consiglio Episcopale Permanente. Roma. Conferência Episcopal Italiana, 2014. Bento XVI. Discurso à Cúria Romana por ocasião dos votos de Feliz Natal. Cidade do Vaticano, 22 de dezembro de 2008. Discurso à Cúria Romana na apresentação de votos natalícios. Cidade do Vaticano, 21 de dezembro de 2013. Burggraf, J. que quer decir gênero? Em torno a um novo modo de hablar. Promesa. São José de Costa Rica, 2001. Karnak, Roma in. L'Église catholique contre la théorie du genre. Construction d'un objet polémique dans le débat public français contemporain. Synergies Italie, número 10, páginas 125 a 143, 2014. Cohen, Stanley. Folks de Views and Moral Panics. London, McGibbon e Kerr, 1972. Voice Cyber Veon. Theon Declared Politics of Moral Panic Theory. Crime, Media, Culture, volume 7, número 3, páginas 237 a 243, dezembro de 2011. Congregação para a Doutrina da Fé. Carta aos Bispos da Igreja Católica sobre a colaboração do homem e da mulher na Igreja e no mundo. Roma, 31 de maio, 2004. Correa, Sônia. Direitos Sexuais numa Perspectiva Internacional Histórica. Em Veriano Teto Jr.
Seres G. Victoria, Daniela Knaut, orgs. Direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos. Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004. Páginas 7 a 16. Cruzando a linha vermelha, questões não resolvidas no debate sobre direitos sexuais. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, número 26, página 101 até 121, julho/dezembro 2006. Dalorto, Giovanni. Iturbamente del Giovanni Gender. Hermes, Journal of Communication, Lesse, número 7, páginas 33 a 60, 2016. Página 236. Favier, Antônio. La Réception catholique des études de genre, une approche historique, em contexte francophone. Ao. Lille, setembro de 2012. Garbagnoli, Sara. L'ideologia del genere, l'irresistibile ascesa di un'invenzione retorica vaticana contro la denaturalizzazione dell'ordine sessuale. Agabut Gender, volume 3, número 6, páginas 250 a 263, novembro 2014. Uso, Anne Charlotte. Stop à la rumeur, parlons de genre. Genere, genre. Lyon, 28 de janeiro. 2014. Théorie du genre, une formule au coeur du discours anti-genre. Que fair de la théorie du genre. Ao, Lyon, outubro 2014 b. João Paulo II. Carta às Famílias, Gratissimo Sane. Roma, 2 de fevereiro 1994. Oller, Dali. The Gender Agenda, Redefining Equality Lafayette, Vital Isles, 1997. Paternotte, David. Habemos Gender. Autopsia de uma Obsession Vaticane. In. Valérie Piet, David Paternotte, Sophie van der Dussen, dir. Habemos Gender. Autopsia de uma Obsession Vaticane. Bruxelas, eu, 2016. Páginas 7 a 22. Peteschi, Rosalind P. Direitos Sexuais. Um novo conceito na prática política internacional. In. Regina M. Barbosa, Richard Parker, orgs. Sexualidades pelo avesso, direitos, identidades e poder. Rio de Janeiro, editora 34, 1999. Página 15 a 38. Pontifício Conselho para a Família. Família, Matrimônio e Uniões de Fato. Cidade do Vaticano, 26 de julho 2000. Lexicon, termine ambigui discussi su famiglia, vite questione et isti. Segunda edição Bologna, Delmiane, 2006. 1. ed. 2003. Rios, Roger Haupt, Or. Em defesa dos direitos sexuais. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2007. Rosado Nunes, Maria J. F. A ideologia de gênero na discussão do PNE, a intervenção da hierarquia católica. Horizonte, Belo Horizonte, volume 13, número 39, página 1237 a 1260, julho/setembro 2015. Soias, Michel. El Evangelho frente ao desordem mundial. Colônia del Valle, Diana, 2000. Ori. Fayad, 1997.